Nos exercícios de dinâmica, introduzimos, antes de mais, a camada de harmonia na imaginação sonora, uma vez que a dinâmica, pela sua própria natureza, está ligada ao processo de intensificação do som. O matiz sonoro, por si só, assemelha-se à água transparente. Embora contenha altura, permanece em grande parte diáfano. Aplicar a dinâmica diretamente a este matiz não colorido revela-se pouco eficaz, pois é praticamente impossível aumentar a densidade de algo que é, na sua essência, transparente. Com a adição da harmonia, o matiz sonoro deixa de ser neutro e enche-se de cor. Com o surgimento dessa cor, a dinâmica começa a formar-se de modo mais natural, através do aumento da intensidade e da densidade, ou, pelo contrário, através do aligeiramento do som e do aumento da sua transparência. É precisamente por essa razão que a camada de harmonia é introduzida antes de se iniciar qualquer trabalho consciente sobre a dinâmica. Comece os exercícios com o segundo dedo em vez do polegar. Isto proporciona uma maior sensação de estabilidade, pois o desenvolvimento de facilidade e segurança, ao tocar intervalos a partir do polegar, requer tempo. Nos exercícios de fortíssimo, utilize o pedal de sustain para enriquecer o matiz sonoro. A ressonância resultante é sentida com maior clareza nos músculos, ajudando-os a permanecer livres e a evitar tensões desnecessárias. Utilize o movimento de pulso Double Roll and Double Swing apenas nos exercícios de fortíssimo e exclusivamente a um andamento muito lento, aproximadamente 2 segundos por nota. Toque os exercícios utilizando o movimento de pulso em 3D, a entoação e o peso do braço, sem ativar a imaginação sonora. Imagine as notas no matiz sonoro, com sensação de movimento do som e glissando. Toque os exercícios utilizando o movimento de pulso em 3D, a entoação e o peso do braço, seguindo a imaginação sonora.
Escute a harmonia do intervalo. Sinta a sua cor e o seu caráter harmônico. Imagine as notas no matiz sonoro e na harmonia, com sensação de movimento do som e glissando. Toque os exercícios utilizando o movimento de pulso em 3D, a entoação e o peso do braço, seguindo a imaginação sonora. Imagine as notas no matiz sonoro, na harmonia, pianíssimo, com sensação de movimento do som e glissando. Toque os exercícios utilizando o movimento de pulso em 3D, seguindo a imaginação sonora. Transfira o peso do braço para o instrumento e comece a tocar com entoação e peso do braço.
Toque os exercícios utilizando duplo movimento de pulso em 3D, a entoação e o peso do braço, sem imaginação sonora. Utilize double rolls and double swings. Comece a abrir a mão na posição das 6 horas do primeiro roll ou swing, alcançando a abertura completa na posição das 12 horas do segundo roll ou swing. Toque a nota seguinte na posição das 6 horas do segundo roll ou swing. Imagine as notas no matiz sonoro, com a sensação de movimento do som e glissando. Toque os exercícios utilizando duplo movimento de pulso em 3D, a entoação e o peso do braço, seguindo a imaginação sonora. Utilize double rolls and double swings. Comece a abrir a mão na posição das 6 horas do primeiro roll ou swing, alcançando a abertura completa na posição das 12 horas do segundo roll ou swing. Toque a nota seguinte na posição das 6 horas do segundo roll ou swing.
Escute a harmonia do intervalo. Sinta a sua cor e o seu caráter harmônico. Imagine as notas no matiz sonoro e na harmonia, apoiadas pelo movimento do som e pelo glissando. Toque o exercício utilizando duplo movimento de pulso em 3D, a entoação e o peso do braço, seguindo a imaginação sonora. Utilize double rolls and double swings. Comece a abrir a mão na posição das 6 horas do primeiro roll ou swing, alcançando a abertura completa na posição das 12 horas do segundo roll ou swing. Toque a nota seguinte na posição das 6 horas do segundo roll ou swing. Imagine as notas no matiz sonoro, na harmonia e em fortíssimo, com a sensação de movimento do som e glissando. Toque o exercício utilizando duplo movimento de pulso em 3D, a entoação e o peso do braço, seguindo a imaginação sonora. Nos exercícios de fortíssimo, utilize o pedal de sustain. Transfira o peso do braço para o instrumento e assegure-se de que a amplitude do movimento do braço é suficiente. Comece a tocar com entoação e peso do braço, garantindo que as mãos relaxam completamente após cada nota.
Toque os exercícios utilizando o movimento de pulso em 3D, a entoação e o peso do braço, sem imaginação sonora. Utilize single rolls and swings. Comece a abrir a mão na posição das 6 horas antes do roll ou swing, atingindo a abertura completa às 12 horas do roll ou swing. Toque a nota seguinte na posição das 6 horas do roll ou swing. Imagine as notas no matiz sonoro, sentindo o movimento do som e o glissando. Toque os exercícios utilizando o movimento de pulso em 3D, a entoação e o peso do braço, seguindo a imaginação sonora. Utilize single rolls and swings. Comece a abrir a mão na posição das 6 horas antes do roll ou swing, atingindo a abertura completa às 12 horas do roll ou swing. Toque a nota seguinte na posição das 6 horas do roll ou swing. Escute a harmonia do intervalo. Sinta a sua cor e o seu caráter harmônico. Imagine as notas no matiz sonoro e na harmonia, apoiadas pelo movimento do som e pelo glissando. Toque os exercícios utilizando o movimento de pulso em 3D, a entoação e o peso do braço, seguindo a imaginação sonora. Utilize single rolls and swings. Comece a abrir a mão na posição das 6 horas antes do roll ou swing, atingindo a abertura completa às 12 horas do roll ou swing. Toque a nota seguinte na posição das 6 horas do roll ou swing.
Imagine as notas no matiz sonoro, na harmonia e em fortíssimo, sentindo o movimento do som e o glissando. Toque os exercícios utilizando o movimento de pulso em 3D, a entoação e o peso do braço, seguindo a imaginação sonora. Nos exercícios de fortíssimo, utilize o pedal de sustain. Transfira o peso do braço para o instrumento e verifique se a amplitude do movimento do braço é suficiente. Comece a tocar com a entoação e peso do braço, assegurando que as mãos relaxam completamente após cada nota. Toque os exercícios utilizando o movimento de pulso em 3D, sem abrir a mão, com entoação e peso do braço, seguindo a imaginação sonora. Em andamentos mais rápidos, os rolls e swings tornam-se mais elípticos. Como resultado, diminui a necessidade de abrir a mão ou de elevar excessivamente os dedos.